Olá, meu nome é Michelle, eu sou advogada, formada pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e mestre em Direito pela mesma instituição. Nesse canal, a gente vai falar sobre os precedentes judiciais. Mas o que são os precedentes judiciais? Eles são as decisões judiciais que interpretam a lei escrita pelo Legislativo, criada pelo Legislativo, diante de um caso concreto. E aí você me pergunta, tá, mas o que importa isso para minha vida? Qual que é a importância dos precedentes judiciais na minha vida? Bom, a lei criada pelo Legislativo, ela é criada pensando em possíveis conflitos que surjam na sociedade, buscando já trazer uma regra para regular essas situações. Mas muitas vezes essas regras elas não são suficientes e as partes nas suas relações elas entram em conflito e falam, olha, a gente não está chegando a um acordo, a gente tem que levar essa questão para o judiciário, que vai ter que dizer quem está com a razão. E quando esse conflito é levado para o judiciário ele tem a primazia da palavra final para dizer como essa lei criada pelo Legislativo tem que ser interpretada diante de um caso concreto que possui peculiaridades específicas. Então, quantas vezes você já não leu uma lei, ou alguém que você conhece leu uma lei e ficou na dúvida sobre o que de fato aquilo significava na prática, teve que perguntar para um advogado, uma advogada, olha, o que eu faço diante dessa situação? E o advogado ou a advogada falaram, a gente tem que ver como que os tribunais estão decidindo, e aí você pergunta, tá, se eu tiver que entrar com a ação eu ganho? E aí o advogado ou a advogada fala, as chances de êxito são essas, se também tem chances de perder 90%, 10%. E você também pode ficar um pouco indignado e falar assim, nossa, mas eu tô te procurando porque eu quero saber se eu posso entrar com essa ação, se eu tenho direito ou não. Você está me falando que você nem sabe se eu vou ganhar ou se eu vou perder, que tem chances de eu ganhar, tem chances de eu perder. Qual que é a lógica disso? Isso acontece porque a gente vive no Brasil uma divergência jurisprudencial muito grande. O que isso significa? Significa que os tribunais, muitas vezes, eles decidem de formas distintas sobre um mesmo assunto. Então, no STJ, a gente tem duas turmas, por exemplo. Uma turma diz A, outra turma diz B sobre uma mesma situação. Então, uma pessoa vai lá, entra com uma ação que diz A, B e C, ganha a ação. A outra pessoa entra com a mesma ação que diz A, B e C e vai lá e perde. Isso não pode acontecer. Os precedentes judiciais, eles têm que dar segurança, porque no fim das contas, são eles que de fato vão dizer que diante de determinado caso concreto, a lei tem que ser interpretada dessa maneira e, portanto, a pessoa, o jurisdicionado, os indivíduos na sociedade têm que agir dessa determinada forma. O Código de Processo Civil de 2015, ele deu uma valorizada nesses precedentes judiciais. Então, esse código que revogou o Código de Processo Civil de 1973, que era o que estava vigente até então, ele trouxe no artigo 927 um rol que já prevê algumas decisões judiciais que elas já nascem com essa força de precedente, para que esses precedentes judiciais sejam observados nos casos futuros, garantindo que casos que sejam idênticos a esses casos que já foram julgados com essa qualidade de precedente judicial sejam observados e sejam julgados da mesma forma, garantindo que exista segurança jurídica, igualdade e legalidade, porque se a gente tem dois casos que são substancialmente idênticos e eles são julgados de forma distinta, quer dizer que uma pessoa está tendo um direito para ela e outra pessoa está tendo outro direito, e a gente não pode ter isso num Estado democrático de direito, a gente não pode ter uma mesma situação sendo regida por dois direitos distintos. Então, a lei escrita, ela é igual para todo mundo, mas se ela é interpretada de forma divergente pelos nossos tribunais, a gente vai ter situações em que uma pessoa vai estar sendo regida, vai estar sendo disciplinada de uma forma e outra pessoa vai estar sendo disciplinada de outra forma. Isso, de acordo com o princípio da legalidade, não é possível também. Então, o Código de Processo Civil, ele trouxe esses precedentes para eles já nascerem com essa qualidade, e essa é a importância da gente conhecer esses precedentes, porque é sabendo como que a lei escrita está sendo interpretada diante de casos concretos, que a gente vai saber, quando a gente estiver numa situação idêntica ou semelhante, como que a gente pode ou não agir. Então, por isso que eu quis criar esse canal, porque eu quero não somente chegar aqui e dizer, olha, o precedente judicial que foi formado hoje na sessão de julgamento do STJ diz X. Não, eu quero ler com vocês, lógico, de uma forma objetiva,
porque os acórdãos, que são essas decisões, às vezes são muito longos, mas eu quero mostrar para vocês como que a gente interpreta realmente essas decisões judiciais. Eu quero ler junto com vocês, eu quero mostrar como você pode ter autonomia de pegar e ler essa decisão e tentar entender por conta própria. Então, esse é o objetivo do canal, é a gente analisar esses precedentes judiciais para que todos que acompanhem por aqui consigam agir com segurança nas suas vidas, sabendo como pode ou não agir, e quais as consequências das suas ações, e também para que a gente consiga criticar essas decisões, porque, infelizmente, os precedentes judiciais muitas vezes são formados e aplicados também de forma equivocada. Então, você pode me perguntar, da mesma forma que a lei escrita ela é interpretada de forma divergente, o que não impede que esses precedentes judiciais, quando eles forem aplicados nos casos futuros, também sejam interpretados de forma distinta? O que impede que isso aconteça é quando eles são formados e aplicados da forma que eu vejo como constitucional, que é se atendo realmente àquelas hipóteses, aquelas questões fáticas concretas do caso concreto. Então, o precedente, quando ele é formado, ele não pode querer dizer mais do que o caso que ele está julgando permite, e quando ele for aplicado, ele tem que ser aplicado nos casos que possuem essas mesmas peculiaridades. Então, o caso A, B e C foi julgado assim e formou o precedente tal, quando eu ajuizar uma ação que diz A, B e C, esse precedente tem que ser observado e ele também tem que ser julgado dessa maneira. Agora, se eu entro com uma ação A, B, C e D, aí calma, esse precedente ele não consegue regular essa situação, mas talvez analisando esse precedente a gente consiga ter uma ideia de como essa ação tem que ser julgada, porque para ter uma coerência no sistema, essa ação tem que respeitar o raciocínio lógico jurídico do ordenamento jurídico. Então, se essa ação A, B, C e D é muito semelhante à ação A, B e C, talvez eu tenha aí uma semelhança tão grande que traga a necessidade do mesmo fundamento que foi utilizado nessa ser utilizado nesta. Agora, se eu entro com uma ação A, B, C, D e E aí você vê, não, essa daqui é muito diferente dessa ação aqui. Então aí já tem que pensar, tá, calma, então qual vai ser o fundamento para julgar essa ação? E aí novos precedentes vão sendo formados e o sistema vai sendo construído dessa maneira, o direito vai sendo construído dessa maneira. Então, esse é o objetivo do canal. A princípio, os vídeos vão ser postados de terça e quinta, trazendo análise desses precedentes, principalmente do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, e do STF, o Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso repetitivo. Depois eu posso até trazer alguns vídeos explicando realmente como esses precedentes, quais são esses precedentes de observância obrigatória, mas eu também posso ir falando aos poucos nos vídeos que eu vou postando. E, a princípio, os vídeos vão ser divididos basicamente em duas partes. A primeira, realmente, eu tentando trazer para vocês, olha, foi formado esse precedente, interpretando eles com vocês e falando, esse precedente vai afetar dessa maneira o direito no geral, então, para os casos futuros é isso que vai valer, em casos semelhantes é assim que vai funcionar. E uma segunda parte, que é bastante voltada até para os operadores do direito, mas até para a sociedade no geral, como uma forma de trazer autonomia para você também conseguir fazer críticas a essas decisões. Tentar mostrar, olha, o que faltou nessa decisão, o que não faltou, o que deveria ter colocado, o que ficou faltando na formação, qual é o equívoco na hora da aplicação, e tentar construir aí um direito realmente uniforme, com muita segurança jurídica, com muita igualdade. Enfim, já pode curtir, compartilhar, convidar outras pessoas para também assistir. Os vídeos vão sair a princípio de terças e quintas. E fiquem à vontade para sugerir decisões judiciais que você gostaria que eu comentasse, que você ficou na dúvida, que você ficou sabendo que foi julgado e você não entendeu ainda muito bem como que isso afeta o seu dia a dia. Mas a ideia aqui é tentar analisar todos esses precedentes judiciais, principalmente do STJ e do STF, que vão ter essa aplicação em âmbito nacional. Então é isso. Muito obrigada e a gente se vê em breve.